Gente, olha esse vestido. O recorte princesa, um decote coração bem pronunciado, uma saia em nesga estilo sereia. O vestido é recortado na cintura. Agora, para ter esse resultado, qual tecido que vocês acham que foi usado? Foi o Zeppelin. São tecidos, aqui olha, aqui o tecido para dar esse resultado tem que ter essa estrutura mais armada, mais seca. Mas não, olha, não dá para fazer esse corpo aqui sem os recursos da entretela, da barbatana, do forro. Muitas vezes, aqui olha, essa saia também é forrada. E ela poderia ter levado o crinol aqui na barra. Se tivesse tido o crinol, esse efeito sereia ficaria ainda mais bonito. Aqui a gente já tem um com renda, né? É uma roupa que não tem muita estrutura. Aqui, esse bojo aqui, ó, esse corpinho aqui, ele não necessita tanto de estrutura. Ele pode ter uma barbatana aqui só, um forro normal, assim, lógico que aí seria dupla essa parte aqui, mas é uma roupa não tão habillé, né? Não sei nem se esse nome ainda existe, eu não vejo falar mais. Agora, esse aqui, para ter essa estrutura, olha a diferença do caimento aqui no corpo para saia. Então, esse aqui é um crepe, só que aqui no corpo, até a cintura, ele foi totalmente estruturado. Isso aqui leva barbatana, isso aqui leva crinol, isso aqui leva entretela. E eu tenho um vídeo mostrando como fazer esse ombro a ombro dessa forma aqui, viu? Tenho acho que 2 ou 3 vídeos no meu canal, show de bola, para mostrar para vocês como que se cria isso aqui. Essa é a saia sereia. Então, desce esse recorte até a barra e abre as nesgas. Olha, esse vestido é um tecido mais seco, tá muito bonito também. O corpo tá coberto com a renda, mas aqui também não fiquem sem... Não pensem vocês que aqui é só tecido. Tem pelo menos a entretela. E às vezes alguma barbatana aqui na lateral, alguma coisa assim para estruturar um pouquinho mais. Muitas vezes tem até o bojo, tá? E esse é o decote ombro a ombro. Eu tenho o vídeo dele, que é junto com aquele outro, muito, olha, show de bola, vai ajudar vocês demais. Olha que show. Tem o vídeo mostrando fazer essa manga aqui também, porque na verdade, essa manga aqui, ó, eu chamo de, a manga tá decepada. Aqui nós temos 2 formas de fazer essa roupa. Uma tá muito usada, aqui não tá aparecendo. Tem uma que tá muito usada, que é assim, você faz o decote redondo, a manga normal, em Illusion, e aí você viria com a renda, completando aqui. Mas eu posso fazer assim, de forma que o ombro fique realmente à mostra, como está nesse vestido. Aqui eu não tô percebendo se ele tem o Illusion ou não, mas está usando muito o Illusion. E aqui nós estamos vendo o quê? O mesmo corpo com 3 saias diferentes. Na verdade são 2, porque essa aqui e essa é o mesmo godê. A diferença é que essa terceira aqui tá com anágua. Então, olha, o volume que a anágua deu. Então, existem truques, né? Agora, esse aqui não é com recorte. Vocês estão vendo que ele tem um evasê. Aqui a gente usa aquele corte especial para ter esses gomos aqui no meio, senão fica feio, fica só nas laterais. E a gente... São modelagens diferentes, só que a parte superior é igual. E eu tenho um vídeo mostrando como fazer.
Aqui já um estilo alfaiataria, né? Olha, essa roupa, ela é toda forrada. E ela é toda entretelada, nem que seja só as partes mais, tipo assim, ó, contornando o decote, contornando cava, entendeu? Aqui há essa pala. Você pode ver que a estrutura que a gente está sentindo aqui na blusa, ela é diferente do que a gente está sentindo aqui na saia. Olha que saia linda. Essa saia é facílima de fazer. Aqui nós vemos um vestido de renda. Aqui sim eu posso ter um forro de malha. E aí, no lugar de ter uma estrutura mais robusta, basta que eu tenha bojo. E por ser o forro de malha e a renda que provavelmente também tem elastano, isso provoca um ajuste maior no corpo. Eu tenho a modelagem específica para malha que te dá esse efeito. Agora, quem não tem a modelagem específica, acontece o seguinte: dificilmente você vai ter um decote assim, uma roupa que modela tão bem o corpo, que segura a onda, entendeu? Aqui um vestido estilo alfaiataria, super simples, perfeito para uma advogada, para uma executiva. Você joga um casaco aqui, curto ou mais longo. Você tem uma roupa perfeita para você trafegar pelo mundo corporativo. Aqui já um vestido que é um tecido bem leve, né? Um crepe Georgette. E ele tem esse ombro a ombro, olha, essa cavinha caída aqui, mas o decote não é tão aberto. É uma roupa mais senhora. Ele, para ficar bonito, ele leva pelo menos bojo também. Entendeu? Pelo menos bojo. E aqui a gente vê que o bonito da renda, ela não tem recorte. E nós já temos, as minhas alunas já aprenderam que o forro pode ter recorte, pode ter o escambau, mas a renda não precisa, a renda se acomoda. E para isso a gente usa muito o manequim de costureira para estar finalizando, nos auxiliando nessa finalização. Bom, nós temos a primeira regata. Essa regata, ela é de um linho, uma cambraia. Nesse caso é um vestido, não é uma blusa, mas poderia ser uma blusa. E nós temos a opção de fazer forrado, tudo forrado, ou apenas um forro abaixo do busto aqui. Fica como se fosse uma mini blusa interna. Posso fazer, no caso do vestido também, eu posso fazer forrado inteira. E nesse caso de ser um linho, o forro mais adequado seria uma pele de ovo, né? Uma cambraia pele de ovo bem fresquinha para não comprometer a propriedade do linho, que é justamente possibilitar um respiro, né? É um tecido bem verão, muito usado em países quentes. Eu poderia aqui fazer acabamento, por exemplo, debrum, eu poderia debruar o decote se a cava e não fazer forrada? Poderia. Então, são acabamentos adequados, né? Poderia fazer com o mesmo tecido. Agora, o forro, eu jamais poderia fazer um forro de malha, por exemplo, que não combina. O forro tem que ser semelhante ao tecido principal. Aqui nós temos uma outra regata no mesmo estilo, com uma assimetria diferente. Gente, para fazer essas regatas assim, nós temos a base frente sem a pence busto, que é perfeita para esse tipo de trabalho. Porque você não tem que camuflar nada, a não ser, por exemplo, se o decote que fosse um pouco mais ousado, fosse um decote V, um pouco mais baixo, a cava, se a pessoa tem um pouco mais de busto, você tem recursos para camuflar a pence na cava, sem necessariamente ter que abrir em outro lugar ou fazer qualquer outra coisa.
Fazendo o curso, você vai entender como que faz isso. Nesse caso aqui, é tudo o que eu falei no anterior. Pode ser toda forrada, pode ser um forro curto, poderia ser debrum. E nesse caso, esse tecido aqui poderia ser uma cambraia, poderia ser uma seda também, tá? Uma seda mista ou pura, não interessa. Então, tá vendo que a gente vai escolhendo o acabamento de acordo com o tecido. Mais uma cambraia, toda com a simetria, só que essa aqui já foi escolhido o acabamento diferenciado. Tá vendo que ela tem um pesponto contornando o decote, a cava, e foi feito um viés? E olha que bacana, tem uma alegria, uma jovialidade aqui nessa história. As cores dessa regata são bem tradicionais, né? Mas olha o debrum, que é poá. Poderia ser um xadrezinho, mas olha, essa aqui ficou show, não tinha visto ainda. No curso, eu ensino a fazer esse acabamento aqui, o acabamento forrado. Então, você vai aprendendo numa peça e anotando, como quando você aprende a fazer um acabamento, ele serve para outras peças também. Só que aqui a gente está vendo até agora, os tecidos são semelhantes. A gente está vendo em cambraia. Aquela segunda regata poderia ser uma seda. Essa aqui também poderia ser seda? Poderia, tá? Esse trabalhado aqui na seda também ficaria bonito. Só que a seda, ela tem um problema. Se for uma seda mista, fica legal, você consegue fazer de boa. A seda pura, ela deforma, você não consegue tanto manter essas linhas assim, dessa forma tão legal. Por isso que na seda a gente encontra mais o trabalho de pintura aquarelada, né? Fica melhor, porque você não tem que estar fazendo recortes na seda. A cambraia já não, a cambraia de linho já se presta a recortes. Ela segura muito bem esses recortes, ela não entorta nada. Aqui nós temos algumas variações de regata. Tá vendo essa primeira? É um estilo bem romântico. E notem vocês, ela tem um forro a partir dessa pala. Ela não é totalmente forrada, então existe uma transparência do tecido aqui, ó, da pala para cima. Ela é toda trabalhada com viés interno ou debrum. Ela tem inclusive esse cordão aqui, que esse aqui é um cordão mesmo, não é, poderia ser o rolo T do mesmo tecido, mas não é. É um cordão, porque ela tem esses entremeios aqui. Então ela tem os recortes, a aplicação desses entremeios e esse acabamento delicado aqui, tá? E olha aqui, volto a dizer para vocês que a regata é uma peça que fica assim muito bacana, com a base frente sem a pence busto do método SM. Essa outra regata aqui, elas são semelhantes, olha, tem cavas mais certas ao corpo. Essa tem um decote meio canoado, essa outra um decote arredondado, essa um decote colar, tá? E já aqui poderia ser cambraia, mas aqui me parece mais ser uma seda. Ser uma seda mista ou pura, não interessa. A seda mista, ela te dá mais controle nesses recortes, certo? O acabamento aqui, olha, continuou sendo o debrum interno, viés interno. Olha, o debrum não contorna, ele não aparece, ele fica por dentro. No curso eu ensino a fazer, tem uma das regatas que eu faço esse acabamento. Uma eu faço o debrum, a outra eu faço esse acabamento. E uma outra peça eu faço o acabamento anatômico, comumente conhecido pelos outros métodos como revel. Eu chamo de acabamento anatômico, eu acho que faz mais sentido, porque ele acompanha a anatomia do molde. A curvatura, onde é curva, então todo o contorno do molde ele acompanha. Nessa aqui acrescentou um patê, tá vendo? Então, assim, são detalhes que foram acrescentados e a gente vê que o objetivo aqui é uma peça leve
E todos os acabamentos foram para deixar essa peça fresca, leve. Essa terceira já poderia ser inclusive um vestido ou mesmo uma blusa, não interessa. Mas ela tem, olha, ela não é só uma regata. Ela já tem esse decote colar, que ele é duplo, esse V, e nesse caso aqui, o melhor é você forrar. Você forra ou totalmente, se for um vestido, ou até abaixo do busto. E até isso a gente tem uma tabela para que seja aquele forro que fica bonito, porque é horrível você pegar um vestido que tem esse forro, essa mini blusa interna como forro, e aí você veste e ele fica aparecendo, sabe? Fica em cima do seio, fica muito deselegante. Então a gente tem um valor que dá bacana para não fazer sombra, para não aparecer. Agora essa regata já é um mix, né, de tecidos mais nobres. Você pode ver que aqui a gente tem um crepe Saint-Jean. Nós temos uma pala de renda forrada e a gente tem essas faixas assimétricas que podem ser de tecido como um crepe Madame, um crepe Chanel, uma seda, entendeu? E esse aqui, ele não é forrado. Poderia ser forrado, Solange? Poderia, tá? Eu posso fazer forrado se eu tenho um tecido extremamente transparente como esse aqui. Ele é forrado sim, porque ele é muito transparente. Então, ele tem um forro branco aqui, tá? Aqui, olha, na barra a gente vê a sombra do forro, entendeu? O forro é solto. Nesse caso, a gente pode fazer o forro sem os recortes, porque ele não causa embolos nos recortes. Mas aqui parece que foi feito com os recortes, parece que ele foi fixado aqui, que ele tem tanto o forro quanto a parte externa principal, tem os recortes. É legal fazer assim? É bacana, mas dá trabalho. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, é uma saia, onde eu faço, é uma saia assim, um recorte assimétrico, babado godê, onde eu ensino você a programar um certo ensacamento no forro, que nem ensaca, porque quando a gente programa não acontece. Mas se você não programa, é justamente a parte do tecido principal que vai dar o problema. Ó. Aqui tá, ó, tá vendo a barrinha aqui, ó? E o que foi feito aqui? Tem uma barra lenço, bem delicada. E aqui embutido, tudo com forro embutido. Então, uma peça como essa não cabe para esse ponto. Aqui, nem o debrum não caberia muito bem, não, tá? Para ficar assim, uma peça bem clean. Aqui a gente já tem uma regata realizada pela nossa aluna Érica. E você pode ver que ela fez forrada. E olha aqui, você não vê o forro. O forro não vai até a barra. É aquele forro que vai até abaixo do busto. E justamente por ele não ficar aqui, ó, em cima do busto, ele não aparece. Então, é uma peça que não tem pesponto, mas tem algo chamado ponto-peso, que eu tenho vídeo também ensinando a fazer esse ponto-peso, que é essencial para você ter forro sem pesponto e não ficar aquela coisa do forro aparecendo para frente. Mais uma regata assimétrica. Essa aqui, olha, a escolha foi debrum só no decote e nas cavas foi aquele viés interno, tá? E você vê que ele é toda assimétrico, então a base frente sem apêndice busto é o ideal, porque você não precisa ter nada. Esses recortes são feitos no molde aberto e você não precisa se preocupar com o encaixe. Eu tenho um vídeo mostrando como que essa base produz
o encaixe do busto, mesmo sem a pence busto. Outra blusa é uma regata com um detalhe aqui, ó, de amarração, muito em alta. E nessa já tem uma pegada um pouco mais esportiva. Vocês viram que aqui até o presponto que foi escolhido foi de uma das cores, foi desse mais escuro aqui, do azul. E ela é toda prespontada. Então, o acabamento aqui foi o viés interno. Esse decote V, ele não é aquele V tão V, assim, tão bicudinho, né? Dá para você passar o viés aqui, contornando as cavas. E aqui, nessas faixas, é a barrinha. Aquela barrinha lenço. E esse tecido é um tecido que ele não tem direito e avesso. Porque se ele tivesse direito e avesso, necessariamente eu teria que ter essas duas partes forradas, para que eu pudesse ter as tiras e amarrar sem problema. Ou tivesse algum recorte, alguma pala para soltar essas tiras, entendeu? Teria que ser outro modelo. Então, a gente vai analisando aqui com vocês. Aqui a gente tem uma blusinha de viscose ou de uma sedinha. E nós podemos verificar que o decote V, ele tem um acabamento anatômico. Olha, ele tem uma tira larga aqui, interna, que vocês costumam conhecer por revel. Tá vendo que aqui fez um leve babadinho aqui, ó? A pence camuflada elimina isso, faz com que um decote como esse fique bem certo ao corpo. Nós temos o recorte aqui com babado godê. E essa blusa não é forrada. Ela tem só esse acabamento anatômico. Internamente, ela tem essa tira que vai ser passado o roletê, isso aqui chama colisê. É uma tira interna, você faz uma casa aqui ou duas casas, passa o roletê e franze. Então aqui não é um babado godê, eu não tenho um recorte aqui. A blusa foi feita levemente a vazê, passou o colisê por dentro, antes disso fez as casas. Aí você passa o roletê e amarra no corpo. E aqui no decote foi feito um leve, parece aqui que tem uma leve gota, bem pequenininha mesmo, de onde sai outro roletê e amarra. Então ela tem um laço aqui e outro aqui. Eu acho que é muito laço para uma roupa só, mas tá bonito. Eu deixaria só esse laço aqui ou só esse daqui. Tá? Aqui a gente tem condição de fazer também com elástico interno, passa no mesmo colisê e se deixa com elástico, a pessoa veste, tá franzidinho, beleza. Já nesse babadinho godê aqui, ó, ele não é duplo, então a gente tem aqui, ó, uma barrinha lenço. E aí, a união do babado à manga, a gente precisa passar um presponto. Bem delicado, entendeu? Esse short é um short, pode ser de um tecido com elastano, pode ser um viscolinho com elastano, uma cambraia, ele é um tecido de algodão, tá? E a escolha foi por essas tomas, que são essas pregas aqui ó, essas pregas formando uma pala na frente. Aqui dá para ver a sombra de um bolso chapado nas costas. E ele tem um zíper lateral, tá? Poderia até ser uma malha mais encorpada. Aqui nós temos uma blusa, que é no estilo da regata, porém, ela tem, olha a escolha aqui, nas costas a gente tem o debrum, o viés interno. Aqui nós temos duas palas que contornam parte do decote e toda a cava. Então, ela faz o acabamento também. E é legal porque aqui você pode entretelar com entretela de malha, ela fica perfeita e segura esse trapeado aqui. No drapê, normalmente, a gente tem uma barra aqui solta de tecido. Aqui onde está o franzido, ó, vem uma dobra de tecido aqui que faz o acabamento
e deixa esse tecido bem solto, bem frouxo. Então, aqui, olha, a barra embaixo é uma barra normal. Essa peça, ela pode ser feita em tecido, por exemplo, uma viscose, ela fica legal. Ela pode ser feita na malha. Agora, como a gente está falando de curso modelagem tecido, então eu vou priorizar as orientações quanto a tecido, tá? Poderia ser uma seda, poderia ser um crepe. Cambraia já não fica tão legal, porque esse drapeado já não ia ter um bom caimento. Aqui nós temos uma blusa, né? Decote V, uma manguinha copinho, pala, franzido. A manga copinho, como é que você faz a barra nela aqui redondinha, né? Curva. Uma barra de 1,5 centímetros, mais ou menos, eu consigo fazer essa dobra. Tem que fazer aquele biquinho, mas eu consigo fazer essa dobra. Porque o fato do próprio corte ser arredondado faz com que o tecido, a trama do tecido fica mais aberta. Me ajuda. Mas também pode ser forrada, quando eu não quero que apareça nada, eu posso forrar. Eu posso passar um debrum, porque aqui no decote tem o contorno de um debrum mais largo, olha. Eu poderia passar um debrum mais fino aqui, tudo bem. Mas nesse caso, me parece que foi feito uma barrinha mesmo, tá? Aqui, olha, a pala é sempre dupla, ela tem uma pala costa também que é dupla. E, gente, quando vocês fizerem pala, procure fazer o acabamento da união aqui embutido. Fica mais bonito, é fácil de fazer, não é difícil. Aqui a gente tem um leve franzido, então esse acabamento aqui, ó, do decote, ele está embutido aqui na pala também, só que aí por dentro, esse aqui tem que ser dobrado, a gente teria que alinhavar e passar um press-ponto. Você pode ver que tem um press-ponto contornando todo esse decote. E que tecido seria esse, Solange? Uma viscose, uma tricoline, uma cambraia, uma seda. Aqui a gente já vê uma roupa mais chiquezinha, né? Então, aqui a gente tem um tulle, um pois de pulle, como é que chama esse, gente? Ai, pied de pulle, esqueci o nome. Esse é um tecido muito usado para roupa de noiva, tá? Ele já vem assim, todo boladinho. E aqui, olha, ele é todo contornado com o debrum do mesmo tecido. A barra também. E aqui, na parte inferior, é um crepe. Aqui é um crepe, tipo uma musseline, que combinou. É o mesmo estilo de tecido, entendeu? Vocês notem que o acabamento mais simples, melhor. Aqui a gente já tem uma blusa semelhante àquela que a gente viu. Só que, olha aqui, é uma seda, olha aqui, é barrinha, contornando. Aqui o decote colar sempre entretelado. Aqui não dá para fazer barrinha, então é o viezinho interno que foi passado aqui. Poderia ser também o acabamento anatômico, só que ele é prespontado só nessa parte aqui. Ele não tem presponto, ele não tem nem sombra dele aqui, ó. E é comum fazer dessa forma, solto aqui, ou a gente passa um viés. Aqui um trabalho feito por aluna. Então, é um cetim, e ela fez o acabamento anatômico, contornando o decote, fez a barrinha na barra, tanto da manga quanto da blusa. Ficou tranquilo. Poderia ser outro acabamento? Poderia ser o debrum, poderia ser todos aqueles que a gente falou até agora, porque a gente tem visto sempre esse mesmo tipo de tecido. Olha essa blusa. Esse aqui é um crepe. Pode ser uma tricoline também, de algodão, poderia ser uma cambraia.
tá? E ele já tem, olha, não quer dizer que ele seja todo forrado. Aqui, olha, nesse decote, eu tenho que vir com uma tira entretelada até embaixo, porque tem uma abertura, né? E aqui a gente faz, indo até o ombro, a gente faz um acabamento aqui, tipo camisa, sabe? Ó, passando aqui exatamente onde eu tô passando o cursor, ó. Aqui não dá para mim fazer o desenho agora, senão ela tira o zoom. Mas então essa parte aqui é entretelada, o acabamento é entretelado. Essa parte aqui também é entretelada. Então ela fica bonita, tá? Aqui tem uma barra normal, etc e tal, uma blusa simples. Essa blusa aqui a gente até fez ela no curso, ela faz parte do curso. Um acabamento anatômico de um decote, e eu mostro uma forma bem bacana de fazer isso, super fácil e refinada. Aqui, olha, as barras na manga, barrinha contornando. Para ser barrinha assim, gente, o tecido não pode ser que aquele tecido tenha avesso direito, senão fica feio, entendeu? Tem que ser um tecido que ele não tenha avesso direito. Olha aqui outra blusa, manga japonesa, só que foi aplicada uma renda aqui, ó. E o acabamento, barrinha, lenço, aqui onde é a manga, onde é a manga da renda também foi a barra lenço, e contornando o decote, parece ser um debrum, um debrumzinho bem delicado e a barrinha simples. Agora aqui é uma blusa feita pela aluna Sonildes, que também é monitora e tem ajudado as outras alunas. Olha, ela fez o acabamento interno, aqui a gente tem algumas fotos, olha. Ela fez aqui, olha, do mesmo tecido, o viés interno, o acabamento dessa gota com essa acelha aqui, ó. Isso aqui foi feita, poderia ser, ela fez prespontada, mas poderia ser o rolotê mesmo, sem presponto. E uma barra delicada, sempre dobrando, né, tirando o overlock de cena. Aqui uma outra blusa de dois tecidos, pode ver que aqui em cima é um chiffon e aqui embaixo é uma seda. Então, a costura aqui desse V, aqui no chiffon, aqui tem que ser a costura francesa. Por quê? Porque o overlock aparecendo aqui vai matar a roupa. O debrum contornando o decote e foi feita uma barra virada, uma barra dupla virada. Então, um acabamento simples. Essa roupa aqui é feita totalmente na máquina reta, não precisou do overlock. Porque aí, quando você vai fazer aqui, olha, essa pala também já pode fazer na costura francesa, a lateral também já pode fazer na costura francesa, e aí já sai tudo assim, tudo beleza, entendeu? Esse vestido, olha, a gente tem uma peça aqui, olha, que é o Tomara que Caia, num crepe, num tecido mais encorpado, todo estruturado internamente. Olha, ele tem esse recorte até um pouco abaixo da cintura. Esse recorte aqui, ele não separa a cintura, sabe por que eu falo isso? Por causa disso aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo algum recorte aqui, ó, separando a cintura? Porque aqui tem um vão no bordado, ó. Então, é aquele recorte que eu ensino, que ele morre. Eu ensinei ele morrendo aqui, ó, no nível do quadril. Mas ele pode morrer na cintura também. Tem esse vídeo, e eu acho que ele nem é só para alunas, não. Ele é para todo mundo, tá lá. Aqui a gente tem o Illusion. O Illusion, ele vai ser sempre duplo. E aí, a cava e o decote, costura francesa, para ficar bem fino, bem delicado. Overlock aqui nem pensar. E depois foi, esse Illusion aqui, ele pode ser inserido aqui no decote, ele não recobre aqui a parte do vestido.
Então, fica essa pala de Illusion e depois vem com bordado fazendo todo esse trabalho, que tá belíssimo, né, gente? Aqui eu mostrei aquela blusa para vocês e disse que nós fizemos no curso. Aqui é o resultado do trabalho feito por uma das nossas alunas, a Denise. Olha que bacana que ficou a roupa dela. Vocês estão vendo esse vestido aqui? Também foi resultado de uma live. O vestido, a inspiração era verde. E a Ivone Carvalho de Mello fez essa peça aqui. Depois de assistir a live, ela mesma modelou, porque ela tem o 1,00 SM, ela é nossa aluna. Olha que show que ficou essa peça. Aqui nós temos um vestido feito pela Mari. E dá para você ver que ele foi todo forrado. E ainda teve a renda aqui sobre a parte de cima. Então, o que acontece quando é uma roupa como essa, um pouco mais festa, né? Nesse caso, esse é o decote colar. Essa parte do busto, ela deve ter levado o bojo, tá? Porque para ficar assim, olha, aqui as pences camufladas deve ter tido uma, duas, pelo menos 3 de cada lado. O forro pode ter tido recorte princesa. Então, na verdade, você faz uma blusa, né, que tenha a estrutura, se entretela, e se quiser põe bojo, não é tão necessário. E aí você vem com a renda por cima. Então, você fica com uma parte do tecido, a parte da renda, e a outra parte do tecido fecha aqui, ó, a parte do decote e da cava. Porém, a gente tem os bicos contornando essa gota, né, que é o decote. Você pode ver que mesmo não tendo Illusion aqui, olha, ele não tá frouxo, ele acomodou o seio. Isso a gente só consegue, gente, com as pences camufladas. O forro da saia, ele já embute a costura aqui, desse recorte. A Mari poderia ter feito aqui, ó, para esconder esse recorte, poderia ter feito uma aplicação dos bicos de renda aqui, ó, de forma a esconder, né, essa união aqui. Mas tá tudo certo também. Poderia ter um bordado aqui, enriquecendo mais ainda a roupa. E o forro da saia, ele não é solto, a gente vê que ele não tá solto, ele tá preso aqui, tem uma leve fenda, então essa fenda ele tá todo preso. Eu faria preso apenas aqui, olha, na fenda e nesse recorte, com a barra solta, apesar de que a barra aqui ela foi embutida, a renda eu tô vendo agora, então não tem jeito. Tinha que ser mesmo forrado tudo e preso, porque essa renda aqui, ó, ela está embutida também, tá? Nesse caso, vocês podem ver aqui, olha, quando eu faço um forro, aqui tem renda, o que tem que ser feito aqui nessa cava? O tal do ponto peso. Senão, esse forro, mesmo entretelado, ele ia aparecer aqui, ele ia querer se mostrar, entendeu? De alguma forma, isso acontece sempre. Essa peça foi feita por uma das minhas primeiras alunas lá em 2000 e pouco. É a primeira peça do curso. E aqui ela nem tinha um manequim, ela botou uma almofada, né? Mas olha aqui o carinho que ela teve. Ela entretelou, ela fez tudo. E olha aqui o ponto peso, gente, ó. Vocês estão vendo que aqui do lado interno a gente vê um presponto? Mas no lado externo a gente não vê nada. Isso que é ponto peso. Olha, aqui o zíper, né, ele abre para cima, para o lado do decote, para possibilitar a pessoa vestir e é totalmente embutido. Então, essa peça, ela é toda forrada, ela é toda entretelada, ficou muito fina. Eu amo esse trabalho, acho que essa aluna foi assim,
de muito bom gosto, de um capricho assim excepcional. Aqui eu tenho a prova daquele mesmo modelo, daquela mesma peça, feita por outra aluna em TNT. Então, quando a pessoa está aprendendo, olha aqui, quando ela fez, ó, faltou pence camuflado aqui, ó, tá vendo esse papinho aqui na cava? Olha aqui também. Então, aqui, olha, no encontro também aqui do recorte, me parece que ela esqueceu de fazer a pontinha, sabe? Um biquinho que eu ensino a fazer para não faltar tecido. Mas olha, esse aqui é o primeiro passo para a pessoa chegar naquele que eu mostrei anteriormente. Aqui nós temos, olha, o esquema de modelagem de um tomara que caia normal. E aqui, esse vídeo, foi feito uma live, eu fiz essa peça num tecido, foi um lençol velho, tá? Aqui eu até reproduzi aqui a lápis como se fosse um bordado, porque essa peça é uma peça mais festa. E junto na live eu ainda fiz a aula de Lastec. Depois eu separei, tem a aula de Lastec separada. Eu ensino a calcular a tensão da sua máquina para fazer o franzido perfeito com Lastec. E aqui a foto de uma peça que eu vi na internet e imprimi para mostrar, olha, que essas entretelas costuráveis, elas são fantásticas. E nessa peça, nessa live, eu estou mostrando como se usa essa entretela costurável, como se usa a outra entretela, barbatana costurável, tá? Nessa peça aqui, numa peça real, eu ainda entretelaria, mas nessa não, só fui com as barbatanas. Porque é uma aula, né, gente? Então, na hora da aula, a gente foquei na barbatana. Eu ensinei 3 formas. A costurável, né, fazendo assim, olha aqui, ó, o avesso, o lado do forro, né, o lado do forro, como que ficou? Com as barbatanas costuráveis. Aqui no recorte, eu usei as costuras para encaixar e fiz de 2 formas. Tem um vídeo lá para vocês, tá? Então, ficou bem bacana essa aula, ficou muito legal, vale a pena vocês assistirem.